irmão, querida irmã, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no canal Graça e Poder. Hoje eu quero iniciar uma série com pequenos vídeos com dicas para pregadores do Evangelho. Você que está começando ou você que já tem uma caminhada aí nesse ministério de pregação e gostaria de ter algumas dicas de algo importante para você desenvolver esse ministério, eu quero lhe trazer algumas dicas a partir de hoje com esses vídeos. E a primeira grande dica que eu tenho para você que vai pregar o Evangelho é que você leve a pregação muito a sério. O pregador, ele precisa compreender que ele é um canal de comunicação da palavra de Deus e que, portanto, deve ser um verdadeiro profeta de Deus. Profeta é aquele que fala em nome de outro, ou no caso, que fala em nome de Deus. Quando você prega a palavra de Deus e está trazendo, portanto, uma mensagem de Deus para o povo. Assim, se o pregador falar a palavra com fidelidade, se ele interpretar com seriedade o texto bíblico e comunicar a verdade que está apresentada ali, sem distorcê-la, sem acrescentar algo que não esteja no texto, mas trazendo realmente ao ouvinte aquilo que a palavra está comunicando no texto da Bíblia Sagrada, então ele é um profeta de Deus. Agora, se alguém diz que está falando a palavra de Deus, porque quando alguém prega, ele não diz assim: irmãos, isso é o que eu penso. Irmãos, o que eu vou trazer aqui é um pensamento meu, não é o que está na Bíblia. Não, a maioria das vezes o pregador vai dizer: olha, Deus está falando, Deus está dizendo. Se ele está falando algo que Deus disse, se ele está trazendo uma mensagem da parte de Deus ou em nome de Deus, mas se essa mensagem não vem do texto da palavra de Deus, mas sim da criatividade do mensageiro, do pregador, então será que ele pode ser considerado realmente um profeta de Deus? No texto de Jeremias, capítulo 23, verso 21 em diante, ele traz uma mensagem muito importante. Deus ali falando por meio do seu profeta, ele dizia: não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado minhas palavras e levado o meu povo a se arrepender dos seus maus caminhos e suas más ações. Veja que Deus está dizendo: olha, tem gente aí falando em meu nome que eu não enviei. Tem gente aí que está dizendo que eu disse alguma coisa, quando na realidade eu nunca dei nenhuma mensagem para eles. E por que eles não têm mensagem? E Deus diz: porque eles não me ouviram, não estiveram no meu conselho, no meu concílio, eles não estiveram diante de mim para ouvir a minha palavra. Isso acontece quando o pregador não está olhando realmente o texto e procurando interpretá-lo seriamente, não está procurando entender o que a palavra diz naquele texto para transmitir ao povo, e apenas usando o texto como um pretexto para seu próprio ensino, sua própria opinião, ou uma série de palavras apenas para trazer algum tipo de estímulo à plateia. A pregação não é isso. Então leve a pregação a sério e olhe o texto com atenção, interprete seriamente a palavra de Deus. A pregação então exige esforço. Exige dedicação, estudo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo na primeira epístola, capítulo 4, verso 13 em diante, ele diz: olha, persista em ler, em exortar e em ensinar. No verso 15 ele diz: medite nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então é preciso realmente se esforçar para estudar, para compreender, estudar sobre interpretação bíblica para poder fazer melhor e olhar bem o texto para interpretá-lo com seriedade. Alguém diz assim: não precisa estudar, Deus dá na hora. E às vezes até citam o Salmo 81, verso 10, que diz: abre bem a tua boca e a encherei.
Mas se você olhar aquele salmo, Deus está falando sobre o que ele fez com o povo de Israel saindo do Egito, as promessas para eles, abrir a boca e Deus encher, na realidade é uma promessa de alimentação para aquele povo. Não tem nada a ver com a questão de pregação, de anunciar a mensagem de Deus. Outros leem Lucas 12 ou Lucas 21, quando Jesus disse, olha, quando vos conduzirem às sinagogas, diante de magistrados, potestades, ou no capítulo 21, diante de reis e presidentes, vocês não fiquem premeditando como vão responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir. Mas nesse texto, Jesus não está prometendo que ninguém precisa estudar, nem nada de se preparar ou ter um sermão pronto, porque ele vai dar na hora. Não, ele está dizendo quando for diante de reis, de presidentes, haviam protocolos, você não chegava diante de um rei para falar de qualquer maneira. Os discípulos não sabiam disso. Quando você estiver diante de autoridades que talvez tivessem um conhecimento filosófico, uma lógica muito rebuscada, e eles talvez não soubessem como rebater isso aí, então, para aquela comunidade de discípulos que estava iniciando a sua caminhada cristã e seria levada a essas situações difíceis, o Senhor disse, eu vou lhes dar a sabedoria necessária. Mas para os obreiros, quando Paulo já escreve as epístolas pastorais, ele manda que leem, que estejam aptos para ensinar, que estejam preparados, porque aí ele está falando realmente para aqueles que vão pregar a palavra de Deus e não apenas dar testemunho de Cristo como os discípulos faziam logo no primeiro momento. Nós precisamos então entender, pregar é levar a palavra de Deus ao povo. Isso exige um compromisso com o texto e um esforço para se alcançar este objetivo. Nós não somos capazes de fazer tudo isso, interpretar bem o texto, compreender bem as verdades espirituais da Bíblia sozinhos. Nós precisamos da ação iluminadora do Espírito Santo. Então ore, se prepare, mas se prepare com um bom estudo da palavra. Na hora da pregação, eu creio, com certeza o Espírito Santo vai lhe lembrar algo que você não lembrou na hora que estava preparando o sermão. Ou ele pode lhe trazer uma aplicação que você não havia pensado no momento da elaboração do sermão. Algo que aquela comunidade que lhe ouve está precisando. E que você pode então ali trazer naquele momento pela iluminação do Espírito Santo para aplicar a mensagem do texto. Mas para compreender o texto e a sua mensagem central e como vai comunicar esta verdade de acordo com o que está no texto bíblico, é preciso trabalhar isto, é preciso se esforçar, levar a sério este ministério, esta função de pregar o Evangelho de Jesus. Seja humilde e estude. Você não é a pessoa mais espiritual do mundo que Deus vai lhe trazer uma revelação que não deu a ninguém. Nós não somos mais especiais do que os pregadores de 2000 anos de história do Evangelho. Se alguém nunca falou desse texto desta forma, se alguém nunca viu esta verdade nesse texto, talvez é porque ela não esteja lá e não porque nós agora descobrimos uma verdade tão excepcional que ninguém nunca tinha visto. Nós precisamos nos esforçar. A minha primeira dica então para você é: leve a sério a pregação, entenda que você deve ser um verdadeiro profeta e não um falso profeta. Levar de fato o que Deus está dizendo e não o que você está pensando. Então se esforce para ser um bom pregador e comunicar de fato a verdade de Deus como ela está na Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a você.